O sussurro dos três iniciados. Há ecos no tempo que nunca se calam. São sussurros de sabedoria, passados de mestre a discípulo em corredores secretos, longe dos ouvidos profanos. Um desses sussurros, talvez o mais potente, fala de um conhecimento que antecede as areias do Egito Antigo, uma verdade primordial legada por Hermes Trismegisto, o mestre dos mestres. Este conhecimento, guardado por milênios, foi finalmente codificado em um pequeno livro no início do século XX, assinado não por um nome, mas por uma identidade: os três iniciados. Quem eles foram permanece um mistério, um véu tecido propositalmente para que a atenção do buscador não se perdesse no mensageiro, mas se concentrasse na mensagem. Este audiolivro é um convite para ouvir esse sussurro, não como um estudante de história, mas como um iniciado em potencial. A jornada que você começa hoje não é sobre aprender fatos, mas sobre despertar uma percepção. É sobre receber as 7 chaves que abrem as 7 fechaduras da realidade. A filosofia hermética, a base do Kybalion, não é uma religião nem um dogma. É uma ciência da mente, uma arte da transmutação. Ela postula que o universo não é um mecanismo cego, mas uma criação mental viva, e que o homem, feito à imagem do Criador, possui em si mesmo o poder de criar sua própria realidade através do domínio de sua própria mente. Os três iniciados agiram como faróis, compilando a sabedoria dispersa em um formato claro e direto, focado nos 7 princípios herméticos. Eles sabiam que a humanidade se aproximava de uma era em que a consciência estaria pronta para saltar, para ir além das limitações da matéria. A palavra proibido, associada a este ensinamento, não se refere a uma censura externa, mas a uma barreira interna. O conhecimento era proibido aos que não estavam preparados para recebê-lo, aqueles cujas mentes presas ao dogma materialista o interpretariam mal ou o usariam para fins egoístas. Hoje, o véu está mais fino. O sussurro se tornou um chamado. E se você está aqui, ouvindo esta mensagem, é porque uma parte de sua alma reconheceu o som de casa. Feche os olhos por um instante. Imagine-se em uma biblioteca antiga, iluminada apenas pela luz de velas. O ar cheira a papiro e a eternidade. Diante de você, em uma mesa de carvalho, repousa um pequeno livro sem adornos. Você o abre. As palavras parecem se rearranjar, formando não frases, mas símbolos de luz que flutuam da página e entram em sua mente. Não há esforço. Há reconhecimento. Você sente uma profunda paz, a sensação de encontrar algo que procurava há muitas vidas. Não há um mestre visível na sala, mas você sente a presença de 3 consciências sábias e benevolentes ao seu redor. Eles não lhe ensinam com palavras, mas ativam um conhecimento que já dormia em sua alma. Sinta a permissão que eles lhe dão. A permissão para saber. A permissão para ousar. A permissão para calar e, no silêncio, compreender. Este é o seu primeiro passo no templo da sabedoria. A aplicação prática deste primeiro capítulo é cultivar o ouvido do iniciado. Durante esta semana, sua tarefa é ouvir além das palavras. Quando alguém falar com você, ouça a emoção por trás da frase. Quando assistir a um noticiário, ouça a intenção por trás da notícia. Quando a sua própria mente tagarelar, ouça o medo ou o desejo que alimenta os pensamentos. O Kybalion ensina que a realidade tem camadas. O profano vive na superfície, reagindo aos efeitos. O iniciado aprende a perceber as correntes sutis, as causas invisíveis que movem o mundo. Pratique o silêncio. Antes de falar, pergunte-se: esta palavra serve à verdade? Ela eleva a vibração? Comece a tratar suas palavras e pensamentos como ferramentas sagradas, pois você está prestes a descobrir o quão poderosos eles realmente são.
esteja presente. O sussurro dos três iniciados só pode ser ouvido no silêncio do agora. O grande ensinamento que abre esta jornada é que o conhecimento por si só é inerte. A sabedoria é o conhecimento vivido, aplicado, transmutado em ser. O Kybalion não foi escrito para ser meramente lido. Foi escrito para ser praticado. Os três iniciados não buscavam admiradores, mas alquimistas. Alquimistas mentais capazes de transformar o chumbo de suas próprias limitações no ouro da maestria. A jornada hermética é uma jornada de autorresponsabilidade. Ela lhe entregará as chaves, mas é você quem deve ter a coragem de girá-las na fechadura da sua própria percepção. O universo que você experimenta é um reflexo direto do seu nível de consciência. Para mudar o universo, você não precisa mudar o mundo. Você precisa mudar a si mesmo. Este é o poder e a promessa contidos no sussurro que ecoa através dos séculos e que agora, finalmente, encontrou morada em seu coração. A porta está aberta. O primeiro véu foi erguido. Os mestres o saúdam em silêncio, pois sabem que a maior de todas as aventuras está prestes a começar. A descoberta de que você e o universo são um. Eu sou o buscador que atende ao chamado da sabedoria. Eu tenho os ouvidos abertos para os sussurros da verdade. Eu sou digno de receber o conhecimento sagrado. Eu posso iniciar a jornada de transmutação da minha própria consciência. Capítulo 2. O princípio do mentalismo. O universo é mente, o todo é mente, o universo é mental. Esta é a primeira e mais fundamental das 7 leis herméticas, a chave mestra que abre todas as outras portas. Antes de prosseguir, respire fundo e permita que essa frase reverbere em seu ser. Não tente entendê-la com a lógica linear. Sinta sua vastidão. Este princípio postula que a realidade substancial, a essência de tudo o que existe, desde a menor partícula até a maior galáxia, é de natureza mental. O universo em sua totalidade existe na mente de uma consciência infinita e universal, que o Kybalion chama de o todo. Não se trata de uma metáfora, é a descrição literal da estrutura da realidade. Tudo o que vemos, tocamos e experimentamos não são coisas independentes, mas pensamentos na mente do todo. E nós, como seres conscientes, somos mentes dentro dessa mente infinita, criados à sua imagem, e, portanto, possuidores do mesmo poder de criação em nosso próprio plano. Esta compreensão muda tudo. Se o universo é mental, então as leis que governam a energia mental são as leis mais fundamentais que existem. A física, a química, a biologia são todas secundárias, manifestações externas das leis do pensamento. O mundo material não é a causa, mas o efeito. O pensamento é a causa. Isso significa que a matéria não é tão sólida e imutável quanto parece. Ela é plástica, fluida, responsiva ao poder da mente. A mente não é algo que simplesmente observa o universo. Ela o influencia, o molda, o cria. O hermetista aprende a ir além da percepção dos 5 sentidos, que só nos mostram o mundo dos efeitos, e passa a operar no plano das causas, o plano mental. Ele para de ser uma peça no tabuleiro de xadrez, movida por forças invisíveis, e aspira a se tornar o jogador, que move as peças com intenção e propósito, compreendendo as regras do jogo. A maestria da vida, portanto, começa com a maestria da mente. Agora, vamos a uma reflexão guiada para sentir esta verdade. Feche seus olhos. Pense em uma maçã. Veja-a em sua mente com o máximo de detalhes possível. Veja sua cor vermelha, o brilho em sua casca, a pequena haste em seu topo. Sinta sua textura lisa. Imagine seu peso em sua mão. Sinta seu cheiro doce. Dê uma mordida imaginária e ouça o som crocante. Sinta seu suco em sua boca. Por um instante, para a sua mente,
Essa maçã foi real. Ela existiu. Onde ela existiu? No espaço mental. Ela foi criada instantaneamente a partir do nada, pelo poder do seu pensamento. Agora, imagine que o universo inteiro foi criado da mesma forma, como um pensamento sustentado na mente do todo. E seus próprios pensamentos sobre sua vida, sua saúde, sua prosperidade, são como pequenas maçãs sendo criadas no seu universo mental particular, que, por sua vez, influencia o universo maior. Você é um centro de criação. Você está pensando o seu mundo em existência a cada momento. A aplicação prática do princípio do mentalismo é o inventário dos seus pensamentos dominantes. Durante esta semana, torne-se um observador vigilante da sua própria mente. Carregue um caderno ou use um aplicativo de notas. A cada hora, pare por 1 minuto e anote a qualidade do seu pensamento naquele momento. Era um pensamento de gratidão ou de queixa, de confiança ou de medo, de possibilidade ou de limitação. Não se julgue. O objetivo é apenas coletar dados. No final da semana, você terá um mapa da sua atmosfera mental habitual. Esta atmosfera é a causa primária das condições da sua vida. Você não pode mudar um padrão que não conhece. Ao tomar consciência de seus pensamentos habituais, você dá o primeiro passo para escolher conscientemente pensamentos diferentes. Você começa a limpar o seu universo mental, sabendo que o universo físico inevitavelmente o seguirá. O grande ensinamento do mentalismo é a restauração da sua soberania. Você não é uma vítima de um universo aleatório e mecânico. Você é uma mente criadora, habitando uma mente criadora universal. O poder de transformar sua vida não está fora de você. Não está em outras pessoas, no governo, na economia ou na sorte. Ele reside inteiramente dentro de você, no seu poder de escolher seus pensamentos e, assim, criar sua própria realidade vibracional. Esta é a maior de todas as responsabilidades, mas também a maior de todas as liberdades. A matéria obedece à mente. As circunstâncias se curvam à consciência. O mundo que você experimenta não é algo que acontece para você. É algo que acontece através de você, como uma projeção da sua paisagem interior. Mude a mente, e o universo muda com ela. Esta é a promessa, o poder e o mistério do primeiro princípio hermético. O fundamento foi estabelecido. A chave mestra está em suas mãos. O universo espera, como uma argila dócil, pela impressão dos seus pensamentos. O que você escolherá criar? Eu sou uma mente criadora dentro da mente universal. Meus pensamentos são a causa e minhas circunstâncias, o efeito. Eu tenho o poder de escolher meus pensamentos e criar minha realidade. Eu posso dominar minha mente e, assim, dominar minha vida. Capítulo 3. O princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Como em cima, assim embaixo. Como embaixo, assim em cima. Este antigo axioma hermético é a chave para desvendar os mistérios do universo. O princípio da correspondência nos ensina que existe uma harmonia, uma analogia, uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos vários planos da existência. Não existem realidades desconectadas. O microcosmo, o homem, a célula, o átomo, é um reflexo do macrocosmo, o universo, a galáxia, o sistema solar. As mesmas leis que governam o movimento dos planetas governam as circunstâncias da sua vida e os impulsos do seu coração. Este princípio nos dá o poder de raciocinar do conhecido para o desconhecido. Ao observar e compreender as leis em nosso próprio plano, podemos inferir as leis que operam nos planos que estão além da nossa percepção direta, tanto acima, os planos espirituais, quanto abaixo, os planos da matéria sutil. Este princípio é a base de toda a ciência e filosofia verdadeiras. O astrônomo,
ao analisar a luz de uma estrela distante, aplica as mesmas leis da física que observa em seu laboratório na Terra, confiando na correspondência. O psicólogo, ao estudar os padrões de comportamento de um indivíduo, revela verdades sobre a psique humana coletiva. Para o hermetista, a aplicação mais poderosa da correspondência é a máxima: como dentro, assim fora. Seu mundo exterior, com seus relacionamentos, sua saúde e suas finanças, é um espelho perfeito do seu mundo interior, com suas crenças, emoções e pensamentos. Não há separação. Para entender o estado do seu universo, olhe para o estado da sua alma. Para mudar o estado do seu universo, não lute com o reflexo no espelho. Limpe a mancha em seu próprio rosto. A realidade externa não é a causa da sua experiência interna. É o seu efeito correspondente. Vamos a uma reflexão para internalizar esta lei. Pense em uma árvore. Ela tem galhos que se estendem para o céu, buscando a luz, e raízes que mergulham na escuridão da terra, buscando nutrição. Os galhos são um reflexo das raízes. Uma árvore com raízes fracas e rasas não pode ter galhos fortes e frondosos. A força do que é visível, em cima, corresponde diretamente à saúde do que é invisível, embaixo. Agora, aplique essa analogia a si mesmo. Seus resultados no mundo, sua carreira, seus relacionamentos, sua saúde, são os seus galhos. Suas crenças, seus valores, sua autoestima, seus traumas não curados, são as suas raízes. Você tem tentado forçar seus galhos a crescer, a dar mais frutos, enquanto negligencia o trabalho de nutrir e curar suas raízes. A lei da correspondência nos ensina que o trabalho mais eficaz é sempre o trabalho interior. Fortaleça as raízes e os galhos florescerão naturalmente. A aplicação prática do princípio da correspondência é usar o seu mundo exterior como um diagnóstico. Durante esta semana, escolha uma área da sua vida onde você se sente estagnado ou insatisfeito. Pode ser sua situação financeira. Em vez de se queixar ou culpar fatores externos, sente-se em silêncio e pergunte-se: se esta situação externa é um reflexo do meu interior, o que ela está me mostrando? Qual crença ou medo dentro de mim corresponde a esta escassez ou a este conflito lá fora? Talvez a falta de dinheiro corresponda a uma crença interna de eu não sou bom o suficiente ou eu não mereço. Talvez um relacionamento difícil corresponda a uma falta de amor próprio. Seja um detetive da sua própria alma, usando as pistas do seu mundo como um mapa que o leva diretamente às áreas que precisam de cura e transformação. O mundo não é seu inimigo. É o seu mais honesto e fiel professor. O grande ensinamento da correspondência é a unidade de toda a vida. A separação é uma ilusão dos sentidos. Tudo está interligado por fios invisíveis de analogia e harmonia. Ao compreender um grão de areia, você pode compreender o universo. Ao se curar, você contribui para a cura do mundo. Este princípio elimina a impotência. Você não precisa ter controle sobre os vastos sistemas do mundo para mudar sua vida. Você só precisa ter domínio sobre o único universo que lhe foi dado para governar: o universo interior. Ao alinhar seus pensamentos, emoções e ações com os princípios superiores da harmonia, do amor e da verdade, o em cima, você inevitavelmente cria um reflexo correspondente de ordem, de beleza e de abundância em sua vida, o embaixo. Você se torna um microcosmo consciente, espelhando deliberadamente a perfeição do macrocosmo. O segundo portal foi aberto. Você recebeu a chave que conecta o céu e a terra, o átomo e a estrela, sua alma e o universo. Olhe para a sua vida. Olhe para si mesmo. A correspondência é perfeita. Agora que você sabe, o que fará com este poder de reflexão? Como dentro, assim fora. Como em minha alma, assim em meu mundo. Eu sou um microcosmo do universo,
regido pelas mesmas leis. Eu posso entender o invisível observando o visível. Ao transformar meu mundo interior, eu transformo meu mundo exterior. Capítulo 4. O princípio da vibração. Nada está parado. Nada está parado. Tudo se move. Tudo vibra. Esta é a terceira grande lei hermética, uma verdade que a ciência moderna apenas começou a confirmar no último século. Desde o elétron girando em seu orbital, até os planetas em suas órbitas, desde o pensamento mais sutil até a rocha mais densa, tudo é energia em um estado de vibração. A diferença entre as diversas manifestações da matéria, da mente e do espírito é simplesmente uma questão de frequência vibracional. Um pensamento de amor vibra em uma frequência extremamente alta. Uma rocha vibra em uma frequência tão baixa que parece estar parada, mas seus átomos estão em constante movimento. O som, a luz, o calor, o magnetismo, são todos fenômenos de vibração. Compreender este princípio dá ao hermetista o poder de controlar suas próprias vibrações e, consequentemente, influenciar a realidade ao seu redor. O todo, a mente universal, vibra em uma frequência tão infinitamente alta que, para nós, parece estar em repouso, assim como uma roda girando em altíssima velocidade parece parada. Na outra ponta da escala, existem formas de matéria tão densas que sua vibração é quase imperceptível. Entre esses dois polos, existem milhões de diferentes graus de vibração. Os planos de existência sobre os quais falamos no princípio anterior são, na verdade, grandes escalas na hierarquia vibracional. O plano espiritual vibra em uma frequência mais alta que o plano mental, que, por sua vez, vibra em uma frequência mais alta que o plano físico. A arte da transmutação mental, sobre a qual falaremos mais tarde, é a arte de mudar deliberadamente a própria vibração mental, elevando-a na escala do polo negativo para o positivo, do medo para o amor, da escassez para a abundância. Para sentir o poder da vibração, vamos a uma reflexão. Feche os olhos e gere em seu coração um sentimento de profunda gratidão. Pense em alguém ou algo que você ama imensamente. Sinta essa emoção preencher seu peito. Preste atenção à sensação física e energética disso. É uma sensação de calor, de expansão, de leveza. Esta é uma vibração de alta frequência. Agora, por um breve instante, lembre-se de uma situação que lhe causou raiva ou ressentimento. Sinta a emoção em seu corpo. Preste atenção à sensação. É uma sensação de contração, de peso, de tensão. Esta é uma vibração de baixa frequência. Você acabou de provar a si mesmo que tem o poder de mudar sua própria frequência vibracional instantaneamente, apenas pela força do seu foco e da sua vontade. Você é o maestro da sua própria orquestra vibracional. Seus sentimentos são as notas. A aplicação prática do princípio da vibração é o contágio vibracional consciente. Tudo e todos ao seu redor estão constantemente emitindo vibrações. Música, lugares, notícias, pessoas. Durante esta semana, torne-se extremamente consciente do seu ambiente vibracional. Observe como você se sente depois de ouvir um certo tipo de música. Observe como sua energia muda quando você está na companhia de uma pessoa otimista versus uma pessoa que se queixa. Sua tarefa é, deliberadamente, se expor a mais vibrações de alta frequência e minimizar a exposição às de baixa frequência. Isso não é escapismo, é higiene energética. Ouça músicas que o elevam. Assista a filmes que o inspiram. Passe mais tempo com pessoas que o fazem se sentir bem. Você está, conscientemente, usando o princípio da ressonância a seu favor. Assim como um diapasão faz o outro vibrar na mesma nota, ao se cercar de altas vibrações, sua própria vibração se elevará naturalmente. O grande ensinamento do princípio da vibração
é que o controle sobre sua vida vem do controle sobre sua frequência. Você atrai para sua vida pessoas e circunstâncias que ressoam com seu estado vibracional dominante. Se você vibra no medo e na escassez, você se torna um ímã para experiências que confirmam essa realidade. Se você aprende a manter de forma consistente uma vibração de alegria e confiança, você se torna um ímã para resultados que correspondem a essa frequência. O hermetista não nega a existência das vibrações mais baixas. Ele aprende a transmutá-las. Ele não é uma folha ao vento, jogado de um lado para o outro pelas vibrações do ambiente. Ele é o centro da sua própria realidade vibracional, o farol que mantém sua luz acesa, independentemente da tempestade que possa estar acontecendo ao seu redor. Este é o início da maestria. A terceira chave foi entregue. Ela lhe dá poder sobre o movimento invisível que governa toda a criação. Você não é uma coisa sólida e estática. Você é uma sinfonia de energia em constante movimento. Agora que você sabe disso, que música você escolherá tocar para o mundo? Eu sou um ser de energia, vibrando em uma frequência que eu posso escolher. Eu tenho o poder de elevar minha vibração do medo para o amor. Eu atraio experiências que correspondem ao meu estado vibracional dominante. Eu posso conscientemente criar um ambiente de alta frequência para mim. Capítulo 5. O princípio da polaridade. Tudo é duplo. Tudo é duplo. Tudo tem polos. Tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Este quarto princípio hermético é uma das chaves mais poderosas para a resolução de conflitos, tanto internos quanto externos. Ele nos ensina que os opostos que percebemos no mundo, quente e frio, claro e escuro, amor e ódio, coragem e medo, não são coisas fundamentalmente diferentes. São, na verdade, os dois extremos da mesma coisa, diferenciados apenas por sua vibração. Não existe um lugar onde o quente termina e o frio começa. Eles são apenas graus diferentes na mesma escala de temperatura. Da mesma forma, o ódio não é o oposto do amor. É apenas o polo oposto na mesma escala de sentimento. Esta compreensão é libertadora. Se o amor e o ódio são apenas diferentes graus da mesma coisa, então é possível transmutar um no outro. O hermetista sabe que não se pode transformar o ódio em leste ou em alto, mas pode-se transformá-lo em amor, deslizando ao longo da mesma escala mental. A arte da polarização é a aplicação deste princípio. É a capacidade de mudar conscientemente a própria polaridade mental ao longo de uma determinada escala. Você não pode destruir uma característica ou emoção indesejada, pois tudo tem seu propósito no todo. Tentar suprimir o medo só lhe dá mais poder. Mas você pode polarizá-lo. Você pode elevar sua vibração ao longo da escala medo-coragem, transformando o medo em seu polo oposto. A mudança não ocorre ao lutar contra o polo negativo, mas ao se concentrar e cultivar o polo positivo. Vamos a uma reflexão sobre a polaridade. Imagine uma régua. Em uma extremidade está escrito tristeza e na outra, alegria. Ambas pertencem à mesma régua, a régua do estado emocional. Agora, pense em um momento em que você se sentiu triste. Localize esse sentimento em algum ponto da régua, próximo à extremidade da tristeza. Agora, lembre-se de um momento de pura alegria. Localize esse sentimento na outra extremidade. Perceba que, para ir da tristeza para a alegria, você não precisa pular para uma régua diferente, a régua do sabor ou da cor. Você simplesmente precisa mover sua consciência ao longo da mesma régua. Agora, imagine-se fazendo isso deliberadamente. Quando sentir a tristeza, em vez de lutar contra ela, reconheça-a como o polo negativo do estado emocional. E então, comece a focar sua mente em pensamentos de gratidão,
em memórias felizes, em coisas que lhe trazem alegria. Sinta sua consciência deslizando ao longo da régua, em direção ao polo positivo. Você não está negando a tristeza. Você está escolhendo a sua polaridade. A aplicação prática do princípio da polaridade é a re-rotulagem consciente. Durante esta semana, preste atenção em como você descreve suas experiências. Se você se pegar dizendo, estou com medo, pare e re-rotule. Estou no polo do medo na escala da coragem, e estou escolhendo me mover em direção à coragem. Se você cometer um erro e pensar, eu sou um fracasso, pare e re-rotule. Eu experimentei o polo do fracasso na escala do sucesso, o que me deu uma lição valiosa para alcançar o sucesso. Esta não é uma negação otimista, é uma aplicação precisa de uma lei universal. Você está se recusando a se identificar com o polo negativo. Você o reconhece como uma meia-verdade, um extremo de uma escala, e conscientemente começa a vibrar no polo oposto. As palavras têm poder vibracional. Ao mudar suas palavras, você começa a mudar sua polaridade. O grande ensinamento do princípio da polaridade é que a harmonia universal é criada a partir do equilíbrio dos opostos. O mundo não é um campo de batalha entre o bem e o mal, é uma dança dinâmica de polaridades. O hermetista aprende a se tornar o mestre dessa dança. Ele não é mais jogado de um extremo ao outro, vítima de seus próprios humores e das circunstâncias. Ele aprende a se manter em seu próprio centro, reconhecendo a existência dos dois polos, mas escolhendo conscientemente em qual deles irá vibrar. Ele entende que mesmo as verdades são meias-verdades, e que a sabedoria reside em ser capaz de reconciliar os paradoxos. Ele sabe que a escuridão não é inimiga da luz, mas a tela sobre a qual a luz pode se manifestar. E ao dominar esta lei em si mesmo, ele encontra uma paz e um poder que não podem ser abalados pelas dualidades do mundo. A quarta chave foi revelada. Ela transforma o conflito em equilíbrio e a luta em dança. Você não precisa destruir suas sombras. Você só precisa acender sua luz. O poder da escolha polar está em suas mãos. Qual direção você tomará na grande escala do ser? Eu reconheço a unidade por trás de todos os opostos. Eu tenho o poder de mudar minha polaridade mental do negativo para o positivo. Eu não luto contra a escuridão. Eu me concentro na luz. Eu posso encontrar o equilíbrio e a paz no centro de todas as dualidades. Capítulo 6. O princípio do ritmo. Tudo tem seu fluxo e refluxo. Tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. A oscilação do pêndulo se manifesta em tudo. A medida da oscilação para a direita é a medida da oscilação para a esquerda. O ritmo compensa. Este quinto princípio hermético é o corolário do princípio da polaridade. Ele nos ensina que, em tudo, existe um movimento medido, um fluxo e refluxo, um avanço e um recuo, uma oscilação como a de um grande pêndulo cósmico. Vemos este princípio em toda a natureza, o subir e descer das marés, a ascensão e queda de impérios, o ciclo do dia e da noite, o ritmo da nossa própria respiração. Esta lei é inescapável. Para cada momento de ação, haverá um momento de repouso. Para cada período de sucesso, pode haver um período de desafio. Para cada pico de alegria, pode haver um vale de tristeza. O homem comum, ignorante desta lei, é levado por esses ritmos. Ele se sente eufórico no topo da onda e desesperado no vale, sem perceber que ambos são parte do mesmo ciclo inevitável. Ele se torna uma vítima do pêndulo, sendo jogado de um extremo emocional para o outro. O mestre hermético, no entanto, embora não possa anular o ritmo, aprende a neutralizá-lo em grande parte. Ele alcança isso através da aplicação da lei mental de neutralização. Ele aprende a usar a sua vontade para se elevar acima da oscilação do pêndulo que afeta o plano da consciência comum.
Ele não se identifica com os extremos. Ele aprende a se polarizar em um ponto de equilíbrio, permitindo que o pêndulo oscile por baixo dele, sem afetar sua estabilidade interior. Ele não tenta parar a maré, mas aprende a surfar a onda. Faça uma pausa para uma reflexão sobre os ritmos de sua própria vida. Pense no último ano. Houve períodos de grande energia e produtividade, seguidos por períodos de cansaço e necessidade de descanso? Houve momentos de grande conexão social, seguidos por momentos de reclusão e introspecção? Houve picos de otimismo, seguidos por vales de dúvida? Reconheça esses padrões não como falhas ou inconsistências em seu caráter, mas como a manifestação natural do princípio do ritmo. Você tem se punido durante os períodos de refluxo, sentindo-se culpado por não ser produtivo ou feliz o tempo todo? A primeira etapa da maestria é a aceitação. Honre os ciclos. O inverno não é uma falha do verão. É seu complemento necessário para que a vida possa se renovar. Permita-se ter invernos. A aplicação prática do princípio do ritmo é a arte da navegação. O mestre não para o pêndulo, mas aprende a escapar de sua oscilação para trás. Quando você estiver em um pico de sucesso ou felicidade, a oscilação para a direita, não se deixe levar pela euforia cega. Use esse momento de alta energia para se preparar para a inevitável oscilação de volta. Fortaleça sua mente, cultive sua paz interior, aprofunde suas práticas espirituais. Você está construindo uma plataforma de estabilidade. Assim, quando o pêndulo começar a oscilar para a esquerda, para um período de desafio ou de baixa energia, você não será arrastado com ele para o extremo negativo. Você se retira para a sua plataforma de consciência superior, que você construiu anteriormente. Você observa a oscilação acontecer no plano inferior, sabendo que isto também passará, sem deixar que isso perturbe a sua paz fundamental. Você não é a tempestade, você é o olho do furacão. O grande ensinamento do ritmo é sobre a impermanência e o desapego. Nada, nem o bom, nem o ruim, dura para sempre nesta forma. A vida é um rio, não um lago. Tentar se agarrar aos picos de felicidade é a receita certa para o sofrimento, pois o fluxo inevitavelmente os levará. Temer os vales de tristeza é igualmente inútil, pois eles também passarão. A verdadeira paz e estabilidade não são encontradas nos extremos do pêndulo, mas no ponto de suspensão, no eixo a partir do qual ele oscila. O hermetista cultiva essa estabilidade interior, essa equanimidade. Ele aprende a encontrar alegria não apenas no sol, mas também na beleza melancólica da chuva. Ele sabe que ambos são necessários para que o jardim da sua alma possa florescer. E ao dominar o ritmo dentro de si, ele se torna um porto seguro para os outros, um farol de estabilidade em um mundo de marés inconstantes. A quinta chave está em suas mãos. Ela não lhe dá o poder de parar o oceano, mas lhe ensina a construir um barco inafundável. O pêndulo da vida nunca para, mas agora você sabe que não precisa ser o seu joguete. Você pode ser o mestre do eixo. Eu reconheço e honro os ritmos e ciclos da minha vida. Eu não sou vítima dos meus humores ou das circunstâncias externas. Eu posso me elevar acima da oscilação do pêndulo e encontrar estabilidade interior. Eu cultivo a equanimidade, sabendo que tanto os picos quanto os vales passarão. Capítulo 7. O princípio de causa e efeito. O acaso é um nome para uma lei não reconhecida. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Este sexto princípio hermético é a afirmação da ordem universal.
Ele nos ensina que não existe tal coisa como o acaso ou a sorte. Vivemos em um universo de lei e ordem perfeitas, onde cada evento, desde o piscar de um olho até a formação de uma nação, é um efeito que se seguiu a uma causa e que, por sua vez, se tornará a causa de um novo efeito. A maioria das pessoas vive no plano dos efeitos. Elas são como folhas ao vento, sopradas pelas vontades e desejos dos outros, pelas circunstâncias e pelo ambiente. Elas são os efeitos, não as causas. E por não compreenderem as causas por trás dos eventos, elas atribuem suas experiências à sorte, ao azar ou ao destino. O mestre hermético, no entanto, busca se elevar ao plano superior da causalidade. Ele não se contenta em ser um efeito. Ele se esforça para se tornar uma causa. Ele entende que, embora existam muitos planos de causa e efeito, e que sua própria vida possa ser um efeito de causas ancestrais ou kármicas, planos superiores de causalidade, ele pode escolher, em seu próprio plano de existência, se tornar um agente causal. Ao dominar sua mente, seus humores e suas emoções, ele começa a gerar causas de alta qualidade. Em vez de reagir às circunstâncias, ser um efeito, ele age sobre elas, tornar-se uma causa. Ele não espera que as coisas aconteçam. Ele faz as coisas acontecerem. Ele compreende que seus pensamentos, palavras e ações de hoje são as sementes, causas, que criarão a colheita, efeitos de amanhã. Vamos a uma reflexão sobre a cadeia causal. Pense em uma situação atual em sua vida. Pode ser sua situação profissional. Pergunte a si mesmo: quais causas me levaram a este efeito? Rastreie a cadeia para trás. Talvez você esteja em seu emprego atual. Efeito, porque aceitou uma oferta. Causa. Você aceitou a oferta. Efeito, porque estava buscando uma mudança. Causa. Você estava buscando uma mudança. Efeito, porque se sentia insatisfeito. Causa. Continue rastreando. O que causou a insatisfação? Talvez uma crença sobre seu próprio valor. Agora, olhe para a frente. Sua situação atual é a causa do que virá a seguir. Quais efeitos você está gerando agora com seus pensamentos e atitudes em relação ao seu trabalho? Você está semeando sementes de gratidão e excelência ou sementes de queixa e ressentimento? Você está sendo uma causa consciente ou um efeito reativo? A aplicação prática do princípio de causa e efeito é o plantio intencional. Durante esta semana, sua tarefa é realizar pelo menos um ato consciente por dia para se tornar a causa de um efeito desejado. Se você deseja mais harmonia em seus relacionamentos, efeito, a causa que você pode plantar hoje é um ato inesperado de gentileza ou uma conversa honesta e compassiva. Se você deseja mais prosperidade, efeito, a causa que você pode plantar é oferecer mais valor em seu trabalho, ir além do esperado ou iniciar um estudo para aprimorar suas habilidades. Você não está se concentrando no efeito, você está se concentrando em se tornar a causa. Abandone a mentalidade de esperar e adote a mentalidade de criar. Pare de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E comece a perguntar: o que eu estou causando que está levando a isso? O grande ensinamento do princípio de causa e efeito é a restauração do poder e da responsabilidade. A sorte é a desculpa dos fracos. O destino é a justificativa dos que se recusam a escolher. Ao aceitar que você é o principal agente causal em sua vida, você se torna o mestre do seu destino. Isso não significa que você pode controlar tudo, pois existem planos superiores de causalidade, mas significa que você pode se recusar a ser um peão no jogo. Você pode se tornar um jogador que entende as regras e move suas peças com inteligência e intenção. A cura de qualquer trauma ou padrão negativo acontece quando você para de focar no efeito doloroso e começa a identificar e a mudar a causa mental que o está gerando.
Você não pode mudar o passado, mas pode plantar novas causas no presente que garantirão um futuro diferente. A sexta chave foi girada. Ela desvenda o mecanismo do universo e coloca em suas mãos o leme do seu navio. O oceano da vida pode ser vasto e, por vezes, tempestuoso. Mas agora você sabe que não está à deriva. Você é o capitão, a causa da sua próxima jornada. Para qual porto você irá navegar? Eu sou a causa, não o efeito, em minha vida. Eu planto sementes de pensamentos e ações que criam os resultados que desejo. Eu aceito a responsabilidade pelo meu destino e me recuso a culpar o acaso. Eu posso me elevar acima do plano dos efeitos e me tornar um mestre no plano das causas. Capítulo 7. O princípio de gênero. Tudo tem seu masculino e seu feminino. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Este sétimo e último princípio hermético é talvez o mais sutil e profundo. É importante notar, desde o início, que gênero aqui não se refere à sexualidade física, que é apenas uma de suas manifestações no plano material. O gênero hermético é um princípio universal de criação. Ele postula que tudo, desde o átomo até o anjo, contém em si dois aspectos, o masculino e o feminino. O princípio masculino é a energia de projetar, de dar, de iniciar, de vontade, de ação. É o eu sou. O princípio feminino é a energia de receber, de nutrir, de gestar, de imaginar, de intuir. É o eu posso me tornar. A criação só acontece quando esses dois princípios interagem. Sozinhos, eles são impotentes. Juntos, eles são a força motriz de todo o universo. Vemos essa lei em toda a parte. Na eletricidade, temos os polos positivo, masculino, e negativo, feminino. Na biologia, o espermatozoide, masculino, e o óvulo, feminino. Na mente, temos o consciente, o eu que age masculino, e o subconsciente, o ventre das ideias, feminino. Toda criação, seja de uma nova vida ou de uma nova ideia, segue o mesmo processo. O masculino projeta uma semente de vontade ou um pensamento foco. O feminino recebe essa semente em seu campo fértil, a nutre com sua energia e a gesta até que ela esteja pronta para nascer no mundo manifesto. Uma pessoa que opera apenas a partir do seu princípio masculino pode ter muitas ideias e iniciar muitos projetos, mas nunca os leva a termo, pois falta a energia de gestação. Uma pessoa que opera apenas a partir do feminino pode sonhar e imaginar mundos maravilhosos, mas nunca os realiza, pois falta a centelha da ação. A maestria reside no equilíbrio e na união consciente desses dois polos dentro de si. Faça uma pausa para refletir sobre o equilíbrio de gênero em sua própria consciência. Você tende a ser mais ativo ou mais receptivo? Você é alguém que está sempre fazendo, planejando, executando, masculino? Ou você é alguém que prefere ser, sentir, intuir, sonhar, feminino? Não há certo ou errado, mas a falta de equilíbrio leva à estagnação. Se você tem tido muitas ideias, mas pouca realização, talvez precise honrar mais o seu feminino. Tire um tempo para o silêncio, para a meditação, para nutrir suas ideias, sem a pressão de agir imediatamente. Se você se sente passivo e à deriva, talvez precise ativar mais o seu masculino. Estabeleça uma meta clara, tome um pequeno passo de ação, exerça sua vontade para superar a inércia. O objetivo é a dança harmoniosa, o casamento sagrado entre o seu guerreiro interior e a sua sacerdotisa interior. A aplicação prática do princípio de gênero é o processo de criação consciente. Escolha um objetivo que você deseja manifestar. Primeiro, ative seu princípio masculino. Defina a intenção com clareza e foco. Crie uma imagem mental nítida do resultado final.
Esta é a semente. Agora, ative seu princípio feminino. Solte a imagem em seu subconsciente, em seu coração. Não a force. Entregue-a com confiança, como se estivesse plantando uma semente em terra fértil. Nutra-a com sentimentos de alegria e gratidão, como se já estivesse realizada. Passe um tempo em silêncio, aberto a insights e intuições sobre os próximos passos. Então, quando uma ação inspirada surgir, um empurrão para ligar para alguém, para ir a um lugar, use seu masculino novamente para executar essa ação com decisão. Este ciclo de projetar, receber, gestar e agir é a fórmula universal para toda manifestação. O grande ensinamento do princípio de gênero é que a criação é um ato de amor. É a união de opostos complementares para gerar algo novo. O hermetista aprende a se tornar um criador andrógeno em um nível mental e espiritual. Ele não reprime nem seu lado lógico e assertivo, nem seu lado intuitivo e receptivo. Ele os honra, os integra e os utiliza em equilíbrio perfeito. Ele entende que para construir um templo, ato masculino, ele precisa primeiro ter a visão e o projeto, ato feminino. Para navegar no oceano da vida, ele precisa tanto do leme, vontade, masculino, quanto da vela, receptividade ao vento, feminino. Ao dominar esta lei, a pessoa se torna um canal completo para o poder criativo do universo, capaz de gerar novas realidades com a mesma graça e poder com que o próprio todo gera os mundos. A sétima e última chave foi entregue. Ela não é uma lei para ser seguida, mas um poder para ser encarnado. É a chave da criação, o poder de gerar o novo, de dar à luz seus sonhos. A união sagrada aguarda dentro de você. Eu honro e integro os princípios masculino e feminino dentro de mim. Eu sou um criador consciente, unindo a vontade e a imaginação. Eu sei quando agir e quando receber, em perfeito equilíbrio. Eu posso dar à luz as minhas intenções, manifestando-as no mundo. Capítulo 9. A transmutação mental, a arte de mudar sua própria vibração. Agora que os 7 princípios foram revelados, chegamos ao coração da prática hermética, a alquimia ou transmutação mental. Este não é um novo princípio, mas a aplicação magistral de todos os outros. Se o universo é mental, então a arte mais importante a ser aprendida é a arte de transformar os próprios estados mentais. A transmutação mental é a capacidade de mudar, deliberadamente, uma vibração, uma polaridade, um ritmo, um efeito em sua própria consciência, transformando o indesejável no desejável. É a jornada de transformar o chumbo do medo, da ignorância e da tristeza no ouro da coragem, da sabedoria e da alegria. Esta não é uma prática de pensamento positivo superficial. É uma ciência precisa, baseada no domínio das leis universais que governam a mente. O alquimista mental não nega a existência do chumbo. Ele simplesmente aprende a fórmula para transmutá-lo. O processo de transmutação se baseia em vários dos princípios que já exploramos. Primeiramente, o princípio da vibração nos ensina que todo estado mental tem uma frequência correspondente. Para mudar um estado, devemos mudar sua vibração. Segundo, o princípio da polaridade nos dá a ferramenta para isso. Não lutamos contra o estado negativo, mas nos concentramos em cultivar o polo positivo oposto. Para transmutar o medo, concentramo-nos na coragem. Para transmutar a escassez, concentramo-nos na abundância. Terceiro, o princípio do ritmo nos alerta que haverá oscilações, mas a lei de neutralização nos permite nos elevar acima delas. A transmutação mental é, portanto, a arte de elevar a vibração da própria consciência, movendo-a ao longo da escala polar em direção ao desejado, e então aprendendo a manter essa nova polaridade com estabilidade, apesar dos ritmos da vida. É a aplicação da vontade sobre a atenção. Vamos a um exercício prático de transmutação.
Identifique um estado mental negativo que o incomoda com frequência. Pode ser a ansiedade. No momento em que você perceber a ansiedade surgindo, não a resista. Primeiro, reconheça-a. Princípio da correspondência. Estou sentindo a vibração da ansiedade. Em seguida, lembre-se de que a ansiedade é apenas o polo negativo na escala da paz, tranquilidade. Princípio da polaridade. Agora, use sua vontade para retirar sua atenção da ansiedade. Não lute com ela. Apenas desvie seu foco. Comece a se concentrar deliberadamente no polo oposto. Respire fundo e lentamente. Lembre-se de um momento em que você se sentiu completamente em paz. Gere esse sentimento em seu coração. Use uma afirmação. Eu escolho a paz. Eu sou a tranquilidade. Mantenha seu foco na paz com determinação. Você sentirá a vibração mudar. A ansiedade pode não desaparecer instantaneamente, mas seu domínio sobre você diminuirá. Com a prática, a transmutação se torna mais rápida e eficaz. A aplicação prática desta arte é a prática do contrapeso. Crie uma lista de seus estados mentais negativos mais comuns. Ao lado de cada um, escreva seu polo positivo oposto. Por exemplo, tristeza, alegria, ressentimento, perdão, confusão, clareza. Ao lado do polo positivo, escreva um gatilho de transmutação, uma ação, um pensamento ou uma memória que o ajude a gerar essa vibração. Para a alegria, o gatilho pode ser ouvir minha música favorita. Para a clareza, pode ser caminhar na natureza por 10 minutos. Quando você se sentir caindo em um estado negativo, consulte sua lista e aplique imediatamente o gatilho de contrapeso. Você está se tornando um alquimista treinado, com um laboratório de ferramentas prontas para usar, em vez de ser uma vítima reativa de suas próprias flutuações químicas e mentais. O grande ensinamento da transmutação mental é que você é o mestre do seu universo interior. As circunstâncias externas podem influenciá-lo, mas nada pode forçá-lo a manter um estado mental que você não escolha. A maioria das pessoas é um produto de seus humores. O hermetista faz com que seus humores sejam um produto de sua vontade. Esta é a diferença entre ser um escravo e ser um rei. Esta arte exige prática, paciência e, acima de tudo, vontade. A vontade não é sobre forçar, mas sobre a direção focada da atenção. Onde sua atenção vai, sua energia flui. Ao aprender a dirigir sua atenção para o polo positivo, você literalmente morre de fome o polo negativo, que se atrofia por falta de energia. Este é o segredo da alquimia. Não destruir, mas transformar, elevando tudo o que é baixo à sua expressão mais alta e mais divina. A arte foi revelada. O laboratório da sua mente está aberto. Os elementos estão diante de você. Você tem o conhecimento, você tem as ferramentas. A grande obra, a transformação de si mesmo, agora pode começar em earnest. Eu sou o alquimista da minha própria mente. Eu tenho o poder de transmutar qualquer estado mental negativo em seu oposto positivo. Minha vontade é a diretora da minha atenção e da minha energia. Eu posso transformar o chumbo das minhas limitações no ouro da maestria. Capítulo 10. O todo. A realidade substancial. No coração da filosofia hermética, pulsando como um sol central, está o conceito do todo. Aquilo que é a verdade fundamental, a realidade substancial, está além de qualquer nome, mas os sábios o chamam de o todo. Esta é a tentativa da mente humana de nomear o inominável. O todo é a realidade última, a fonte de onde tudo emana e para a qual tudo retorna. Não é um Deus pessoal no sentido religioso tradicional, pois não existe fora ou separado de sua criação. O todo é sua criação, e sua criação está no todo. Ele é, ao mesmo tempo, o Criador, a criação e o processo criativo. É a mente universal na qual o universo mental existe. É infinito, eterno e absoluto.
Nada existe fora do todo, pois se existisse, o todo não seria o todo. Compreender a natureza do todo é fundamental, pois define nossa própria natureza e nosso lugar no cosmos. O Kybalion nos oferece 3 grandes verdades sobre o todo. Primeiro, o todo deve ser tudo o que realmente existe. Não pode haver nada fora dele. Segundo, o todo deve ser infinito. Infinito no espaço, pois não há nada para limitá-lo. Infinito no tempo, pois sempre existiu. E infinito em poder, pois não há outro poder para desafiá-lo. Terceiro, e mais sutil, o todo deve ser imutável. Sendo infinito e absoluto, não há nada para mudá-lo, nada em que ele possa se transformar, e nada do qual ele possa ter vindo. No entanto, o universo que percebemos está em constante mudança e fluxo. Como reconciliar o todo imutável com o universo em constante mudança? A resposta está no princípio do mentalismo. O universo é uma criação mental, e a criação pode mudar sem que a mente criadora mude em sua essência. Esta reflexão é um mergulho no abismo do ser. Sente-se em silêncio e contemple a vastidão do universo. As galáxias, as estrelas, os planetas. Tudo isso, ensina o Kybalion, existe dentro da mente do todo. Agora, contemple o seu próprio corpo, seus pensamentos, suas emoções. Você também existe dentro dessa mesma mente. Não há separação. Você não é uma criação abandonada. Você é um pensamento vivo na consciência do Criador. Sinta a segurança e o pertencimento que essa compreensão traz. Você não é uma gota d'água no oceano. Você é o oceano inteiro expresso em uma gota. A essência do todo, infinita, eterna, poderosa, é também a sua essência. A centelha divina dentro de você não é como o todo. Ela é uma parte do todo. Reconhecer isso é o começo do fim do sentimento de separação e medo. A aplicação prática de compreender o todo é a prática da rendição inteligente. Muitas vezes lutamos contra a vida, tentando forçar nossos pequenos planos contra a correnteza do grande fluxo universal. A rendição inteligente não é passividade. É o reconhecimento de que existe uma inteligência infinitamente maior em jogo. Quando você enfrentar um obstáculo ou uma incerteza, depois de ter feito o seu melhor, pratique entregar o resultado à sabedoria do todo. Diga a si mesmo: eu fiz a minha parte. Agora, eu confio que a mente universal, da qual sou parte, está orquestrando o resultado perfeito para o bem de todos. Isso dissolve a ansiedade e o medo, substituindo-os por uma profunda confiança. Você está se alinhando com a força mais poderosa do universo, em vez de lutar contra ela. É a diferença entre remar desesperadamente contra a maré e abrir as velas para ser levado pelo vento. O grande ensinamento sobre o todo é que, embora ele seja incognoscível em sua essência, seus caminhos podem ser compreendidos através do estudo de suas leis, os 7 princípios herméticos. O todo não se comunica conosco através de livros sagrados ou profetas, mas através da própria estrutura da realidade que ele criou. As leis universais são o pensamento do todo em ação. Ao estudar e se alinhar com esses princípios, você está, de fato, aprendendo a pensar os pensamentos de Deus. Você está se movendo em harmonia com a mente universal. Esta é a forma mais elevada de adoração e a forma mais direta de poder. A jornada hermética não é sobre buscar um Deus fora de si mesmo, mas sobre reconhecer a divindade que é a própria substância do seu ser e de tudo o que existe. O centro do labirinto foi alcançado. Você olhou para o coração da realidade e encontrou não um trono vazio, mas uma presença infinita, viva e consciente, da qual você é uma parte inseparável. Você está em casa, sempre esteve. Eu estou no todo, e o todo está em mim. Eu sou uma expressão da mente infinita, universal e criadora.
Eu confio na sabedoria do grande plano e alinho minha vontade com a vontade universal. Eu posso acessar o poder do todo ao me alinhar com as suas leis. Capítulo 11. O paradoxo divino. O todo está em tudo. Após contemplarmos a vastidão do todo como a mente universal que contém tudo, o Kybalion nos apresenta um paradoxo que desafia a lógica linear, mas que é fundamental para a verdadeira compreensão. Enquanto é verdade que tudo está no todo, é igualmente verdade que o todo está em tudo. Este é o paradoxo divino da imanência e da transcendência. O todo é transcendente, ou seja, está acima e além de sua criação, assim como o autor está além do livro que escreveu. Mas o todo é também imanente, ou seja, está presente dentro de cada parte de sua criação, assim como a genialidade do autor está presente em cada palavra e frase do livro. Ele não está apenas lá fora, na vastidão do cosmos, ele está também aqui dentro, no coração de cada átomo, de cada célula, de cada pensamento. Esta dupla verdade resolve muitos conflitos filosóficos e religiosos. Algumas tradições veem Deus como uma entidade distante, separada, que julga o mundo de cima, transcendência. Outras veem Deus como a própria substância de tudo, panteisticamente, imanência. O hermetismo nos diz que ambas são meias-verdades. A verdade completa contém o paradoxo. O todo cria o universo mentalmente, o que o mantém, de certa forma, separado de sua criação, assim como o personagem de um sonho é distinto do sonhador. No entanto, a substância da qual o personagem do sonho é feito é a própria consciência do sonhador. Da mesma forma, nós, como pensamentos na mente do todo, somos feitos da própria essência mental do todo. A centelha divina dentro de nós não é um mero reflexo, é uma amostra real da chama original. Convido você a uma meditação para sentir este paradoxo. Primeiro, visualize-se flutuando no espaço, olhando para o planeta Terra. Veja sua beleza, seus oceanos, suas nuvens. Agora, afaste-se mais, vendo o sistema solar, a Via Láctea, o emaranhado de galáxias. Sinta-se como uma pequena parte contida dentro de uma mente universal vasta e infinita. Sinta a transcendência do todo. Você está nele. Agora, mude seu foco. Volte sua atenção para dentro, para o seu corpo. Sinta o pulsar do seu coração. Imagine o fluxo de sangue em suas veias, a dança dos elétrons nos átomos que compõem suas células. E saiba que em cada uma dessas partículas infinitesimais, a totalidade da consciência do todo está presente, sustentando-as, animando-as. Sinta a imanência. O todo está em você. Mantenha esses dois sentimentos juntos, o de estar contido em algo vasto e o de conter essa mesma vastidão dentro de si. Este é o sentimento do paradoxo divino. A aplicação prática desta compreensão é a sacralização do cotidiano. Se o todo está em tudo, então não existem coisas ou momentos profanos. Tudo é uma manifestação do divino. Sua tarefa esta semana é praticar ver o todo em tudo e em todos. Ao lavar a louça, veja a maravilha da água, a ordem nos átomos do prato. Ao conversar com uma pessoa, mesmo alguém com quem você tem dificuldade, tente olhar além da personalidade e ver a centelha divina que também habita nela. Ao caminhar na rua, veja a geometria sagrada nos prédios, a força vital nas árvores. Esta prática dissolve o julgamento e o tédio, substituindo-os por um estado de reverência e maravilhamento. Você começa a viver em um mundo encantado, não porque o mundo mudou, mas porque sua percepção dele foi transmutada. O grande ensinamento do paradoxo divino é que a busca por Deus lá fora e a busca por Deus aqui dentro são as duas extremidades do mesmo caminho. Você pode encontrar
o todo meditando sobre a vastidão de um céu estrelado, e pode encontrá-lo meditando sobre a quietude do seu próprio coração. Um caminho complementa o outro. Ao entender que a mesma essência que anima as galáxias é a que anima você, o sentimento de separação, que é a raiz de todo o sofrimento, começa a se dissolver. Você percebe que nunca está sozinho e que tem acesso direto e imediato à sabedoria e ao poder do universo, pois eles residem na centelha divina que é o seu verdadeiro eu. A jornada espiritual não é mais uma subida para um céu distante, mas uma expansão de consciência para reconhecer o céu que já existe em toda parte. O paradoxo foi apresentado. A mente pode se debater com ele, mas o coração o reconhece como verdade. Você é a criação e o criador, a obra de arte e o artista, o pensamento e o pensador. Viva a partir desta dupla certeza. Eu sou uma parte contida na mente universal. A totalidade da mente universal está contida dentro de mim. Eu vejo a presença do divino em cada pessoa, lugar e coisa. Eu posso encontrar Deus tanto na vastidão do cosmos quanto na quietude da minha alma. Capítulo 12. Os planos da correspondência. O grande jogo da vida. O princípio da correspondência nos deu a chave mestra. Como em cima, assim embaixo. Agora, o Kybalion nos leva a uma exploração mais profunda do que são esses planos de cima e de baixo. A filosofia hermética divide a existência em 3 grandes planos, que por sua vez se subdividem em 7 planos menores. Esses não são lugares físicos, como andares de um prédio, mas estados ou graus de vibração. Quanto mais alta a vibração, mais elevado e mais sutil o plano. Os 3 grandes planos são o grande plano físico, o grande plano mental e o grande plano espiritual. A vida, em sua totalidade, se manifesta e evolui através desses diferentes níveis de realidade. Compreender essa hierarquia é entender as regras do grande jogo da vida e aprender a navegar entre os diferentes níveis com maestria. O grande plano físico é o que percebemos com nossos 5 sentidos. Ele também se subdivide, desde as formas mais densas de matéria até as formas mais sutis de energia, como a eletricidade e o magnetismo. É o plano dos efeitos, onde as causas geradas nos planos superiores se manifestam. Acima dele está o grande plano mental. Este é o reino dos estados mentais, dos pensamentos, das emoções e dos arquétipos. É neste plano que a maior parte da humanidade vive conscientemente, e é o plano onde a vontade do hermetista opera para criar causas. Acima do mental está o grande plano espiritual. Este é o reino da consciência pura, dos seres de luz, dos anjos e das hierarquias divinas. É o plano do Eu Sou, a consciência da nossa conexão direta com o todo. A evolução da alma é a jornada de elevar a consciência, do plano físico para o mental, e do mental para o espiritual, sem, no entanto, abandonar os planos inferiores, mas aprendendo a dominá-los a partir de cima. Faça uma pausa para mapear sua própria consciência. Onde você passa a maior parte do seu tempo? Você está predominantemente focado no plano físico, preocupado com o corpo, o dinheiro, as posses, reagindo aos eventos externos? Ou você passa mais tempo no plano mental, analisando, planejando, trabalhando com ideias, mas talvez desconectado do corpo e da ação? Ou você busca viver no plano espiritual, meditando, buscando a conexão, mas talvez negligenciando as responsabilidades do mundo material? O objetivo do hermetista não é escapar para o plano mais alto, mas construir pontes entre todos eles. Ele aprende a ter um corpo físico saudável, domínio do físico, uma mente clara e poderosa, domínio do mental, e uma conexão inabalável com o espírito, consciência do espiritual. Ele se torna um cidadão dos 3 mundos, um canal consciente que permite que a energia do espírito flua através da mente e se manifeste na matéria.
A aplicação prática desta semana é a escalada de planos. Escolha um problema ou desafio que você está enfrentando. Primeiro, analise-o no plano físico. Quais são os fatos concretos? Quais ações físicas podem ser tomadas? Em seguida, eleve sua consciência para o plano mental. Quais pensamentos e crenças estão sustentando este problema? Como você pode usar a transmutação mental para mudar sua perspectiva e sua vibração sobre ele? Por fim, eleve-se ao plano espiritual. Conecte-se com seu eu superior, com a centelha divina. Pergunte: qual é a lição espiritual que esta situação está me trazendo? Qual é a visão mais elevada que posso ter sobre isso? Ao abordar o problema a partir dos 3 planos, você obtém uma perspectiva completa e acesso a soluções que não estavam visíveis quando você estava preso apenas ao nível físico dos efeitos. O grande ensinamento sobre os planos da correspondência é que os problemas nunca podem ser resolvidos no mesmo nível em que foram criados. Para resolver um problema físico, você deve se elevar ao plano mental. Para resolver um problema mental, como um padrão de pensamento negativo recorrente, muitas vezes você precisa se elevar ao plano espiritual para obter a força e a perspectiva necessárias para transmutá-lo. O hermetista aprende a não ficar preso em nenhum plano. Ele se torna um viajante consciente com um passaporte para todos os reinos da existência. Ele sabe que a matéria é o campo de testes, a mente é a oficina e o espírito é a fonte de inspiração e poder. E ao operar a partir do plano mais elevado possível, ele se torna o mestre do jogo, capaz de influenciar os planos inferiores com sabedoria e graça. O mapa dos reinos foi revelado. Você não é um prisioneiro do mundo material. Você é um ser multidimensional, com acesso a todos os planos da criação. A escada de Jacó está diante de você. Suba. Eu sou um ser multidimensional, vivendo simultaneamente nos planos físico, mental e espiritual. Eu posso elevar minha consciência para obter novas perspectivas e soluções. Eu construo pontes entre os mundos, trazendo o espírito para a matéria. Eu sou o mestre do grande jogo da vida, operando a partir do meu plano mais elevado. Capítulo 13. A alquimia da polarização. Dominando os ritmos da alma. Retornamos agora a 2 dos princípios mais práticos e poderosos, polaridade e ritmo, para explorar sua aplicação combinada na arte da maestria emocional e mental. Se a transmutação mental é a grande obra, a alquimia da polarização é a técnica fundamental do alquimista. Vimos que tudo tem seus polos, e que o ritmo faz com que o pêndulo da consciência oscile entre eles. O homem comum é escravo dessa oscilação. A alquimia da polarização é a ciência de, primeiro, escolher conscientemente o polo positivo e, segundo, neutralizar a oscilação rítmica que tenta arrastá-lo de volta para o negativo. É a arte de fixar a agulha da bússola da sua alma para que ela aponte firmemente para o seu norte verdadeiro, independentemente das tempestades magnéticas do mundo. O processo é duplo. O primeiro passo é a polarização. Isso requer a aplicação da vontade, que, como já dissemos, é a arte de focar a atenção. Quando você se encontra no polo do medo, você deliberadamente foca sua atenção na coragem. Você age como se fosse corajoso, pensa pensamentos corajosos, lembra-se de momentos de coragem. Você finge até conseguir, pois a mente subconsciente não distingue entre o real e o vividamente imaginado. Ao manter o foco no polo positivo, você eleva sua vibração e sua polaridade muda. O segundo passo, e o mais sutil, é a neutralização do ritmo. O mestre sabe que, após um pico de coragem, o pêndulo tentará oscilar de volta para o medo. Para neutralizar isso, ele se eleva em consciência. Ele não se identifica com a coragem de forma egóica. Eu sou tão corajoso. Ele se retira para o seu eu superior, o observador silencioso, e observa tanto a coragem quanto o medo como experiências passageiras.
Ele encontra seu centro de gravidade não nos polos, mas no eixo do pêndulo. Vamos a um exercício prático de neutralização. Pense em uma área da sua vida onde você experimenta fortes oscilações, como na motivação para um projeto. Há dias de grande entusiasmo, polo positivo, e dias de total procrastinação e dúvida, polo negativo. Da próxima vez que você estiver no pico do entusiasmo, pratique a neutralização. Em vez de se deixar levar pela euforia, pare por um momento e diga: eu sou grato por esta energia, mas eu não sou esta energia. Eu sou a consciência que observa esta energia. Ancore-se em seu centro. Da mesma forma, quando o pêndulo oscilar para a dúvida, em vez de se desesperar, observe o sentimento e diga: eu reconheço esta falta de motivação, mas eu não sou esta falta de motivação. Eu sou a consciência que a observa. Ao fazer isso, você cria um espaço entre você e a oscilação. Você para de ser a bola de ping-pong e se torna o jogador. A aplicação prática desta alquimia é o desenvolvimento do seu observador interior, ou testemunha silenciosa. A meditação é a ferramenta principal para isso. Dedique de 5 a 10 minutos por dia para simplesmente sentar-se em silêncio e observar seus pensamentos e emoções passarem, como nuvens no céu. Não se agarre a eles, não os julgue, não os siga. Apenas observe. Um pensamento de preocupação. Uma sensação de alegria. Com a prática, você começará a se identificar menos com o conteúdo da sua mente e mais com a consciência que observa. Este eu, observador, é o seu centro de estabilidade, o seu eixo. Quanto mais forte ele se torna, menos poder as oscilações rítmicas dos seus humores e pensamentos terão sobre você. Você está construindo sua cidadela interior, seu santuário de paz inabalável. O grande ensinamento da alquimia da polarização é que a verdadeira liberdade não é a ausência de desafios ou emoções negativas, mas a capacidade de não ser dominado por eles. O oceano da vida sempre terá ondas. Você não pode parar as ondas, mas pode aprender a surfar. O surfista não luta contra a onda. Ele usa sua força e seu ritmo a seu favor, mantendo seu próprio centro de equilíbrio. O mestre hermético faz o mesmo com os ritmos da alma. Ele aprende a usar a energia da oscilação sem ser arrastado por ela. Ele encontra a paz não na calmaria do mar, mas no olho do furacão de sua própria consciência. Esta é a paz que excede todo o entendimento, a estabilidade que o mundo não pode dar nem tirar. A fórmula do mestre foi revelada. Polarize-se na luz, mas ancore-se no centro. Dance com o ritmo, mas não se perca na dança. O pêndulo pode oscilar, mas o eixo permanece imóvel. Seja o eixo. Eu sou o mestre da minha própria polaridade. Eu escolho a luz, a coragem e o amor. Eu cultivo o observador silencioso dentro de mim e encontro paz em meu centro. Eu posso navegar os ritmos da vida com graça e estabilidade. Capítulo 14. A causalidade superior. Tornando-se a causa, não o efeito. Revisitamos agora o princípio de causa e efeito para desvendar seu nível mais elevado de aplicação. Vimos que nada acontece por acaso e que a maioria das pessoas são efeitos passivos. A causalidade superior é a arte e a ciência de se elevar acima da massa da humanidade e se tornar um agente causal consciente, um movedor em vez de uma peça movida. Isso não significa que o mestre escapa de toda a causalidade. Ele ainda está sujeito às leis dos planos superiores. No entanto, ele aprende a dominar as leis em seu próprio plano. Ao se alinhar com as leis superiores, ele pode governar as circunstâncias no plano inferior. É como o nadador experiente. Ele não anula a lei da gravidade, mas se alinha com a lei da flutuabilidade para neutralizá-la e se mover com liberdade, enquanto o ignorante afunda.
Tornar-se uma causa envolve uma mudança fundamental de identidade. É deixar de se ver como um produto do ambiente e começar a se ver como o criador do ambiente. Isso começa, como sempre, na mente. Cada pensamento que você sustenta é uma causa que inevitavelmente produzirá um efeito. A pessoa comum permite que seus pensamentos sejam causados por estímulos externos. Uma notícia, um comentário de outra pessoa, o clima. Seus pensamentos são reativos e, portanto, ela permanece um efeito. O hermetista pratica a iniciação do pensamento. Ele escolhe deliberadamente os pensamentos que irá entreter. Ele não permite que sua paz interior seja um efeito do comportamento de outra pessoa. Ele faz de sua paz uma causa que influencia positivamente o ambiente ao seu redor. Ele não espera se sentir motivado para agir. Ele age, e a ação causa o sentimento de motivação. Vamos a uma reflexão sobre as áreas da sua vida onde você está agindo como um efeito. Pense em seus relacionamentos. Você espera que os outros o façam feliz? Você reage constantemente aos humores e ações deles? Isso é ser um efeito. Tornar-se uma causa significa decidir ser a fonte do amor e da harmonia que você deseja, independentemente do comportamento do outro. Pense em sua carreira. Você está esperando que seu chefe lhe dê um aumento ou que a sorte lhe traga uma oportunidade? Isso é ser um efeito. Tornar-se uma causa significa iniciar projetos, oferecer mais valor, criar suas próprias oportunidades. Em cada área da sua vida, pergunte: estou esperando ou estou iniciando? Estou reagindo ou estou criando? A resposta revelará onde você está cedendo seu poder. A aplicação prática da causalidade superior é o primeiro movimento. Durante esta semana, sua tarefa é, em todas as situações, tentar fazer o primeiro movimento positivo. Em vez de esperar que alguém lhe peça desculpas, seja o primeiro a oferecer o perdão. Em vez de esperar pela inspiração para começar um projeto, escreva a primeira frase, desenhe o primeiro esboço. Em vez de esperar que o mundo lhe dê uma razão para ser grato, seja o primeiro a expressar gratidão. Você está, conscientemente, quebrando o hábito da reatividade. Você está se treinando para ser a causa iniciadora da energia que deseja ver no mundo. Lembre-se, o universo é um espelho. Ele não pode lhe sorrir a menos que você sorria primeiro. Faça o primeiro movimento. O grande ensinamento da causalidade superior é que o livre-arbítrio é real, mas só pode ser exercido por aqueles que despertam para sua natureza causal. Para a massa da humanidade que vive no plano dos efeitos, o livre-arbítrio é pouco mais que uma ilusão. Eles são movidos por forças internas e externas das quais não têm consciência. A liberdade não é a ausência de leis, mas o domínio delas. O mestre não desafia a lei de causa e efeito. Ele a usa. Ele aprende a plantar as sementes que sabe que darão os frutos que deseja. Ele para de culpar o mundo por sua colheita e assume a total responsabilidade por seu jardim. Este é o ápice da maturidade espiritual. A compreensão de que o poder de criar a vida que você deseja não lhe será dado. Ele deve ser reivindicado. O cetro do poder está em suas mãos. Você não é um peão no tabuleiro de xadrez do destino. Você é a mão que move as peças. Você é a causa. O que você decretará em existência hoje? Eu sou uma causa consciente, não um efeito passivo. Eu inicio as ações e os pensamentos que criam a minha realidade desejada. Eu domino as leis do meu plano para governar as minhas circunstâncias. Eu reivindico meu poder e assumo 100% de responsabilidade pela minha vida. Capítulo 15. O sétimo portal. A maestria hermética. Chegamos ao final de nossa jornada através dos 7 princípios, ao limiar do sétimo portal. Este portal não se abre para um novo princípio, mas para a síntese e a encarnação de todos eles. A maestria hermética não é um destino,
mas um caminho. Não é a aquisição de poderes sobrenaturais, mas o desenvolvimento de um poder perfeitamente natural. O poder sobre si mesmo. O mestre não é aquele que pode levitar ou ler mentes. O mestre é aquele que alcançou um estado de equilíbrio dinâmico, que vive em harmonia com as leis universais, que transmutou sua natureza inferior e se tornou um canal consciente para a vontade do todo. Ele é o alquimista que completou a grande obra em sua própria alma, transformando o chumbo da personalidade egóica no ouro da consciência espiritual. A vida do mestre é a manifestação dos 7 princípios. Ele vive sabendo que o universo é mental, mentalismo, e por isso guarda seus pensamentos como um tesouro. Ele observa a correspondência entre seu mundo interior e exterior, usando a vida como um espelho para o autoconhecimento. Ele está consciente de sua própria vibração e a mantém elevada, tornando-se uma presença edificante para todos ao seu redor. Ele domina a polaridade, escolhendo o amor em vez do medo, e aprendeu a neutralizar o ritmo, encontrando estabilidade em meio à mudança. Ele vive como uma causa, não como um efeito, assumindo total responsabilidade por sua criação. E ele equilibra o gênero dentro de si, unindo a sabedoria e a ação em um casamento sagrado. Ele não pratica mais o hermetismo, ele é hermetismo. Esta reflexão final é sobre a sua própria jornada. Olhe para trás, para o momento antes de iniciar este audiolivro. Como sua percepção mudou? Veja as 7 chaves que agora estão em seu poder. Qual delas ressoou mais profundamente com você? Qual delas parece ser o seu maior desafio e sua maior oportunidade de crescimento? A maestria não é sobre ser perfeito em tudo de uma vez. É sobre se comprometer com o caminho da autotransformação contínua. É saber que, não importa onde você esteja, você sempre pode aplicar um dos princípios para trazer mais luz, mais sabedoria e mais poder para a situação. A jornada não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando. O conhecimento foi transmitido. Agora, a sabedoria deve ser conquistada através da sua própria experiência. A aplicação final e eterna é simplesmente esta: viva os princípios. Faça deles a estrutura da sua consciência, o sistema operacional da sua vida. Quando confrontado com um desafio, pergunte-se: qual princípio hermético se aplica aqui? Se estiver se sentindo vítima, aplique causa e efeito. Se estiver em conflito emocional, aplique polaridade e ritmo. Se estiver se sentindo perdido e confuso, lembre-se do mentalismo e da correspondência. Transforme este conhecimento em sabedoria viva. O Kybalion não é um livro para ficar na estante. É um manual de campo para o laboratório da sua vida diária. A maestria é forjada no fogo da experiência, um momento de cada vez, uma escolha consciente de cada vez. O grande ensinamento do 7º portal é que o objetivo final da jornada hermética não é o poder pessoal, mas o serviço. O mestre não se eleva para se separar da humanidade, mas para poder servi-la melhor. Tendo encontrado a luz, seu maior desejo é se tornar um farol para os outros que ainda navegam na escuridão. Tendo encontrado a paz, ele se torna um oásis de calma em um mundo turbulento. Tendo dominado a si mesmo, ele inspira os outros a reivindicarem sua própria soberania. A verdadeira maestria é humilde, compassiva e silenciosa. Ela não busca seguidores. Ela busca despertar outros mestres. Os 3 iniciados não escreveram o Kybalion para serem adorados. Eles o escreveram para passar a tocha da iluminação para as suas mãos. O 7º portal está aberto. Ao atravessá-lo, você deixa para trás a identidade de estudante e assume a identidade de praticante, de alquimista, de mestre em treinamento. O caminho se estende diante de você, não para um destino final, mas para uma jornada eterna de crescimento, descoberta e serviço.
Os sussurros dos antigos mestres agora ecoam de dentro de você. Vá, e que a sua vida seja a prova viva da beleza e do poder desta sabedoria sagrada. Eu sou o mestre do meu universo interior. Eu vivo em harmonia com as 7 leis universais. Minha jornada de autotransformação é o meu maior propósito. Eu sou um canal de luz, sabedoria e serviço para o mundo.